A quarentena fez duplicar a quantidade de pessoas com sintoma de ansiedade, com sintoma de depressão. E não foi só aqui, em todo o Brasil. Se em tempos normais já é difícil encontrar o equilíbrio, imagine em meio às incertezas e inseguranças desse período maluco que nós estamos enfrentando. Aí que o trabalho dos profissionais da saúde mental fica muito mais requisitado, né? E é importantíssimo, inclusive longe de pandemias. Anjos da Saúde estão chegando aqui, reportagem da Fabiane Paz e do Ulisses Gogliano. Quem vê a Ana assim, focada e se divertindo com a rotina, nem imagina o quanto ela precisou se esforçar para encontrar o equilíbrio e o autocontrole. A pior parte para mim foi uma época que eu fiquei muito ansiosa de sair de casa. Eu tinha muito pânico de sair de casa, muito medo, sensação de que alguma coisa ruim ia acontecer se eu saísse de casa. Então, eu me isolei um monte assim das pessoas, das coisas ao meu redor, porque eu não saía mais de casa. Eu não conseguia, sem chorar, sem entrar em desespero. Não dava certo. Aquele momento prazeroso que eu devia ter ido na padaria, pegar um cafezinho, um pão, manteiga. Não tinha mais. Eu estava constantemente ali, no momento, na padaria, pensando no pior cenário possível. Então as pessoas falavam comigo e eu estava assim, ó, avoada, não conseguia prestar atenção. Foram anos entre idas e vindas às emergências de hospitais com crises de ansiedade e de pânico. Dezenas de tratamentos não concluídos, até que ela encontrou uma ajuda que veio para ficar e para trazer mais do que um diagnóstico, uma nova forma de enxergar e se relacionar com o mundo. Uma dessas idas na emergência, eu conheci a doutora Júlia. Ela falou para mim que era normal no meu quadro eu ter dificuldade de me manter no tratamento, me manter constantemente, regradamente, bonitinho, e que não tinha problema nenhum nisso, era só para eu aos poucos tentando, e que uma hora ia dar certo. E aí, magicamente, desde a primeira vez que eu fui, acho que eu faltei ano passado 1 mês. Uau! Só, tipo, fez uma diferença tremenda na minha vida. Os medicamentos e a terapia ajudaram a estudante a conviver com o transtorno de borderline. A doença causa instabilidade de humor e comportamento. Já são 2 anos desde que ela entendeu que, para ter uma vida saudável, não dava para deixar a saúde mental de lado. Não tem vergonha nenhuma em precisar de ajuda. Todo mundo precisa em algum momento, né? Eu sempre falo que você tem um problema desse, que nem você tá com a gripe. Você tá com gripe, você vai no médico, você procura ajuda. Por que com saúde mental tem todo esse estigma? Por que eu tô doente igual qualquer outra pessoa? Por que não pode pedir ajuda? Invisíveis, silenciosas, às vezes ocultas, mas tão latentes, capazes de mudar completamente o rumo da vida de quem as carrega. As doenças mentais foram potencializadas pela modernidade. No Brasil, quase 90% da população já sofreu ou sofre de transtornos relacionados à ansiedade ou depressão. E a pandemia vem testando a resistência até das mentes mais equilibradas. Uma pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro já analisou os impactos do isolamento social nos brasileiros. O número de pessoas relatando sintomas de ansiedade e depressão dobrou entre a 1ª e a 4ª semana de quarentena no país. 3 grupos apresentaram um aumento mais grave dos sintomas. Pessoas que convivem com idosos, portadores de doenças que fazem parte do grupo de risco e trabalhadores que não puderam aderir ao isolamento social. A Júlia é psiquiatra e conta que a demanda aumentou no consultório nas últimas semanas. E vai desde pacientes novos até pessoas que já haviam recebido alta e voltaram a apresentar sintomas. Pessoas que já tratavam estão entrando em crise porque tem medo do que está acontecendo. E a gente tem que pensar que quem tem ansiedade tem medo da falta do controle. E que é mais uma situação que é falta de controle do que a gente está vivendo. Então, está muito aumentando a demanda e a gente está tendo que ter esse cuidado gigantesco, inclusive por causa da contaminação. Os atendimentos não pararam em nenhum momento por aqui. Quem cuida da saúde mental sabe que é tempo de olhar com cuidado, ouvir com clareza, para preservar os pacientes
a médica ofereceu as consultas online. Mas 80% dos encontros continuam presenciais, ainda que o distanciamento seja necessário. Eu acho que é uma situação bem difícil, especialmente pela questão do apoio, do suporte, né? Para pensar que a gente não pode encostar no paciente, a gente não pode dar aquele abraço que às vezes o paciente precisa, a gente não pode oferecer às vezes esse conforto, né? A gente teve um tempo em que a clínica estava fechada, em que a gente não podia ter esses atendimentos e a gente foi se adaptando, né? Que nem todos os serviços que precisam se adaptar para continuar atendendo esse paciente, mas sem colocar em risco a saúde dele, né? Porque a gente tem que ter saúde mental, mas a gente também não pode colocar esse paciente em risco. Pela internet, a Assim-SC, Associação Instituto Movimento, ampliou as vagas para apoio psicológico a custo social e até de graça. Nesse momento de isolamento, a gente oferece também o atendimento, aliás, exclusivamente o atendimento em plataformas virtuais para qualquer interessado que consiga acessar. Então, hoje estamos atendendo clientes de todo o Brasil e de fora do Brasil também, brasileiros que estão buscando a terapia e encontram assim como um recurso para conversas transformadoras que ajudem-nos a engajar recursos, forças, resiliência na superação desse momento de crise. O acesso à terapia desenvolvida pelos psicólogos e especialistas já rendeu quase 40 mil atendimentos em 12 anos de atividades. E a pandemia trouxe um novo desafio na forma de buscar o conforto para quem vem sofrendo com as incertezas e as preocupações. Mais do que nunca é importante que a gente deixe os nossos conhecimentos de lado e paremos humildemente para ouvir os nossos clientes, ouvir os nossos familiares, ouvir os nossos parceiros conversacionais e estarmos atentos aos recursos deles, não aquilo que a gente acha que é bom para o outro, não aquilo que a gente leu ou estudou ou aprendeu, mas o que a pessoa tem nela, o que a pessoa sabe de si. Trabalhar o saber de si nesse momento é trabalhar os recursos que a pessoa já tem na sua mão disponíveis para fazer o seu processo de superação. É o remédio que vem da compreensão, da conversa, num momento em que todos estamos um pouco adoecidos, desafiados a lidar com as angústias. Para evitar um colapso interno, são eles, os anjos da saúde mental, quem vem batalhando em outra frente de trabalho. Talvez longe de leitos de hospital, mas onde houver pedido de ajuda. Eu não teria mais conseguido ter apego pela vida e ter tanto carinho pelas coisas que eu faço hoje em dia se eu não tivesse tido tanto apoio, tanta ajuda. Assim, é fundamental. A gente tem que agradecer muito que tem gente aí que luta todo dia, né, tendo um trabalho que é dificílimo e complicadíssimo, sabe, para tentar ajudar as pessoas. Isso é muito importante, é muita gratidão que eu tenho, muita gratidão mesmo.